A proposta da Prefeitura de Maringá aqui para o pagamento de 66 milhões como indenização à empresa de ônibus TCCC, Transporte Coletivo Cidade Canção, teve a homologação rejeitada pela Justiça, conforme a decisão publicada pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá nesta segunda-feira, dia 18, ontem no caso, né? Será aguardada uma perícia sobre os valores apresentados antes de uma decisão definitiva. O juiz Nicola Frascati Júnior aceitou a recomendação do Ministério Público do Paraná, que se posicionou em março contra o acordo. O MPPR afirmou no parecer que não houve autorização do Poder Legislativo para o acordo e que o município não fez previsões orçamentárias para o pagamento das parcelas, o que estaria em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, segundo a promotoria, faltava prova pericial dos valores. E daí a gente tem 2 estudos, um que foi feito pela FGV e outro que foi feito pela FIP. Um foi feito pela empresa, outro foi feito pelo município. Se eu não estou fazendo confusão com os valores, ou da TCCC era algo na faixa de 120, 130 milhões? 136 milhões, né, Celestino? E daí o estúdio da Prefeitura implicava alguma coisa em 92 milhões aproximadamente a questão desse valor. E daí eles fecharam por 66, que é menos do que os 2 projetados, né? Eu queria começar com o Ângelo Rigon. Aqui o pessoal fala que não foi aprovado pela Câmara. Mas e se o município colocasse, por exemplo, a primeira parcela para 2023, Rigon, e fosse aprovado para a lei orçamentária de 2023? Não seria uma solução elegante nesse caso? Eu concordo. Particularmente, acho que não tinha que passar pela Câmara. Trata-se de um acordo de quem deu a concessão com a concessionária. Já havia 2 preços diferentes. Você achar que a FGV e a FIEP não são fontes confiáveis, né? Achar o quê? Eu temo, Vitor, por conta dessa atitude, não é do Ministério Público como um todo, é desse promotor que ingressou com esse apontamento. Maringá, os cofres públicos correm o risco de ficarem com menos dinheiro. Tá? Porque se você botar na ponta do lápis, e a lei normalmente vai para esse lado, vale o preto no branco, é o que está escrito, Maringá corre o risco de perder mais de 130 milhões, que poderiam reverter em obras. Se você chega depois de muito tempo, e quem acompanha a prefeitura sabe que não era fácil o relacionamento entre a prefeitura e a concessionária, chegou a um acordo que beneficiou as 2 partes, era apenas homologar. Acho que, nessa opinião, nessa questão, o Ministério Público, o promotor do caso, fez algo... A prova que o argumento que ele deve ter mostrado deve ter sido muito convincente para o Nicola Frascati aceitar. Que antes mesmo do julgamento não era essa a impressão de advogados e até mesmo magistrados que comentaram comigo. Lanza. Olha, a justiça prevaleceu sobre a pantonima ocorrida entre o que foi feito pelo município de Maringá, ou melhor, pelo prefeito de Maringá, com a operadora TCCC, na qual o município acabou criando problema, peitando o aumento da TCCC. Vejam bem, peitando o aumento, simplesmente falando que não vai aumentar por puro populismo para que depois a população possa pagar o pato. Você, maringaense que está me ouvindo, você, maringaense que paga seu IPTU, você vai pagar essa indenização agora, tá? Essa indenização vai ser do seu bolsinho, do seu IPTU, que vai aumentar ano que vem. É esse o recado que querem dar. Lanza, só deixa pra não cometer uma injustiça. Assim, o déficit que está sendo dito pela TCCC, ele vem desde 2011. Então, desde 2011 até 2022 são 12 anos. Então, fazendo a matemática básica aqui, são 66 por 10 anos, são 6 milhões e 600 por ano. Isso aqui dá algo em 550 mil de déficit desde 2011. A gente tinha a recorrência de reajuste das parcelas. Isso, pelo que diz a empresa e o que dizem os estudos, tanto da FGV quanto da FIP, é por um déficit de passageiros, né? Não predominantemente pelo não reajuste das tarifas. Também isso implicou, né? Porém, o reajuste, Vitor, ele poderia ter beneficiado, inclusive, a empresa, né? Poderia, claro.
Poderia ter. Então, o que alega a prefeitura, para deixar as duas partes bem claras aqui, né? Claro. O que é que é um ciclo, né? Então, se você faz um ciclo vicioso em cima disso, fala assim: vou aumentar o preço, diminuir o número do passageiro, diminui o número de passageiros, tem que aumentar a média do preço da passagem para poder compensar esse déficit. Então, o que alega o município? Tem que ter uma passagem mais barata, por isso fez aquele primeiro subsídio, para fomentar o número de passageiros. Aumentando o número de passageiros, você consegue equacionar essa conta, né? Só que é um déficit de 10 anos, né? De 2011 até 2021. Então, assim, você acredita mesmo dessa forma que é uma questão de simplesmente canetada ou que é um problema estrutural no transporte coletivo? Eu acredito que seja, assim, também uma questão de canetada, na qual os reajustes, principalmente nos últimos 5 anos, foi barrado através da canetada, porém também, como você apresentou, é um problema contratual, contrato de 40 anos com a TCCC, contratos, assim, de maneira suspeita, né? Então eu digo pra você, Vitor e bancada, que há de se investigar, vamos questionar tudo. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu li o contrato e, rapaz, aquele contrato ali, sei lá, viu? Tenso, né? É um contrato esquisitinho. Celestino. O prefeito de Maringá, ele está com as contas em dias, né, porque recebeu muito dinheiro, né, muitos recursos durante a pandemia, conseguiu colocar a folha de pagamento, pagando até antecipado, né, a saúde em dia, teve superávit, então ele está pegando um problema lá de 2011 que veio se arrastando, né, um contrato mal feito, a TCC não cumprindo em vários processos dentro do contrato lá, por exemplo, modernizar o ônibus com ar-condicionado, ônibus novos, frota nova, enfim. E aí tem que dar louvor ao prefeito, né, que conseguiu diminuir muito, pela metade, a multa, né, que a TCC exigia. E aí tem que entrar no acordo com o promotor, como ele despachou lá, que a prefeitura tem um superávit, mas não colocou no orçamento de 2022, né? E no próprio despacho da prefeitura também consta lá que não tem dinheiro orçado nem para 2023, nem para 2024. Então, assim, será que não vai ficar para outra administração também? Né? Então, eu acho que tem que passar pela Câmara, né, para ter um processo legal, né, porque eu acho que os vereadores têm que fiscalizar tudo que está sendo colocado, né, entre a TCC e a Prefeitura, para depois não deixar mais para frente, né? Porque senão vai subindo cada vez mais e o contribuinte já não aguenta mais pagar, né, multa de TCC, trimestralidade, enfim, tudo que vier aí de ônus para o contribuinte. Francês. Há uma nova atrapalhada aí no andar de cima. Eu não sei se no Ministério Público, se no Judiciário, se na Prefeitura, que a atrapalhada já havia na Prefeitura com aquela retenção artificial dos preços das passagens à medida que o combustível ia subindo, certo? E o que agravou mesmo depois foi a pandemia, que o número de passageiros, os passageiros fugiram do transporte coletivo, né? Agora, o que está vendo aqui, veja bem, o estudo da TCC estimou em 136 o valor a receber pela empresa. O estudo, aí a prefeitura falou, não, vamos fazer o nosso estudo. O estudo da FIP, patrocinado pela prefeitura, 90 milhões. Aí a prefeitura e a TCC combinaram e acertaram 66 a serem pagos em 24 parcelas. A TCC já era para estar recebendo, porque a passagem caiu para R$4. Desceu de 5 para 4. Não, mas isso é outra coisa. São duas coisas distintas. Você tem um subsídio, que é um déficit, que foi a redução da passagem. Outra coisa é daqui para frente. Então reduzimos. A prefeitura vai pagar os 25 milhões por ano. E daí você tem 66 milhões. E daí 66 milhões são duas coisas distintas. Mas veja bem, então tá. As partes acordaram em 66 milhões. Isso. Aí a coisa vai para a justiça e diz que não está certo. Aí o que acontece? Como a prefeitura colocou no processo em discussão, que está no fórum, em processo em discussão, o valor de 90 milhões, a TCC pode se defender aceitando os 90 milhões que a prefeitura ofereceu. Enfim. É um risco.
É um risco isso aí. Até para deixar, para não fazer confusão. A prefeitura reconhece esse valor de 90 milhões. Sim, porque a FIP fez. Só para deixar registrado aqui para não ter confusão também, pessoal, o subsídio que foi dado para diminuição de R$1 na passagem, esse sim foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Isso não está sendo questionado, tá?